tudo bem com vocês? O meu assunto hoje aqui é muito bom para você que trabalha com refrigeração e precisa soldar tubos de cobre, conexões de cobre e também alumínio, e às vezes até alumínio com cobre. Então vou mostrar para vocês aqui hoje esse fantástico maçarico ignitor aqui 604D, que é da Harris, mais o cilindro de gás aqui, uma mistura de gás patenteada aqui, também da Harris, que é o MAP Pro. Então olha só como é fácil montar e utilizar esse maçarico aqui. Então primeiro você vai rosqueá-lo aqui, vai até o final, tá? Aqui atrás você fecha o gás ou abre o gás. Aqui você tem o botão que é o ignitor. Então aqui você trava, olha só, está travado para não acender. Pessoal, esse maçarico aqui você não precisa de isqueiro, não precisa de fósforo, porque ele é auto-ignitor, ele acende sozinho. Então destravou aqui, se você quiser manter a chama acesa, é só travar aqui que a chama fica acesa. Então basta apertar aqui. Vai apagar, é só apertar de novo e ele apaga. Sensacional, né? Vamos ver como ele funciona então? Para a abrasagem de alumínio, mantenha o maçarico o tempo todo no tubo macho. Se você colocar a chama na conexão, fica mais difícil e ela pode derreter. Para a abrasagem de cobre com alumínio, mantenha a chama o tempo todo no tubo de cobre, tubo macho, e a chama um pouco longe da conexão. Isso é o suficiente para aquecer a junta e fazer a abrasagem. Não coloque a chama na conexão.
Quando nós soldamos cobre com alumínio, fica um resíduo branco sobre a junta, que não deve ser removido. Por quê? Porque ele protege a junta contra corrosão galvânica. Comece a aquecer o tubo primeiro aplicando a chama no tubo macho, bem perto da conexão. Trabalhe com a chama ao redor da junta, alternando entre o tubo e a conexão, até que ambos atinjam a temperatura de brasagem simultaneamente antes de aplicar o metal de solda, a vareta de solda. Quando for utilizado fluxo, que não é o caso aqui, ele será um bom indicador de temperatura. Aqueça toda a junta até que o fluxo parar de borbulhar e se tornar um líquido transparente. Movimente o maçarico da entrada da junta até a base da conexão, fim do encaixe e ao redor da junta, aquecendo por igual tubo e conexão para manter um aquecimento uniforme nas duas partes. Aplique a vareta de solda, depositando ela na folga existente entre o tubo e a conexão, após a junta estar devidamente aquecida e na temperatura de brasagem. Nesse momento, a chama pode ser direcionada rapidamente para a ponta da vareta para ajudar o início da fusão. Porém, quando o metal começar a correr a chama, deve ser direcionada para a conexão de forma a manter o aquecimento uniforme da junta até seu completo preenchimento. Uma vez que a junta é preenchida, não deposite mais metal de solda, pois o excesso é desperdício. E o uso aqui da vareta flat retangular, ela reduz o escorrimento externo, sendo mais eficiente e econômico. Importante, não superaqueça a junta. Mantenha a conexão e tubo com aquecimento uniforme. A chama ajudará a iniciar a fusão do metal de solda, mas não deve ser mantida em contato com o mesmo o tempo todo. O calor da junta, tubo e conexão é que deve fazer o metal de solda correr para dentro da folga.
Mais uma informação bastante importante para vocês. A Harris fornece esse manual aqui de brasagem para refrigeração e ar-condicionado. Esse manual é muito bem feito, tá? Ele tem informações práticas aqui para você fazer a brasagem solda branda em materiais cobre, alumínio com alumínio, alumínio com cobre e os tipos de consumíveis que a Harris recomenda para fazer esse trabalho. Então, vale a pena você ter esse manual aqui, muito bom mesmo. Eu vou deixar o link para vocês depois lá na descrição do vídeo, para vocês clicarem e solicitarem esse manual aqui que a Harry envia para vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Se você gostou, dê um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. E por favor também compartilhe aí com seus amigos para ajudar o canal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!